boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanha agora a nossa programação. É exatamente isso, de acordo com a decisão da juíza Maria Zina Coutinho Leal, ela entende que as provas constantes não constam que havia excesso de velocidade ou que estavam fazendo manobras bruscas com o intuito de intimidar as vítimas. Por isso, decidiu que eles não deveriam ser levados a júri popular. A gente conversa agora com a defesa de Louquinho, já converso agora ao vivo com o advogado, o doutor Leonardo Queiroz. Queria que você falasse para a gente um pouquinho como que vocês entendem essa decisão, o que é que isso significa para a gente. Boa noite. Boa noite. A defesa recebe com absoluto respeito e senso de justiça a decisão proferida pela magistrada titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Teresina, que após recurso interposto pelo Ministério Público em um juízo de retratação, o Poder Judiciário entendeu em manter a decisão outrora já proferida de afastar a competência do Tribunal do Júri. Por quê? Porque após uma análise criteriosa de toda a prova processual, não é possível atribuir aos acusados qualquer conduta da modalidade dolosa, seja no dolo direto, quando a pessoa de fato tem a intenção de obter aquele resultado, seja na modalidade de dolo eventual, como vinha sendo imputado na inicial acusatória, pois não há nenhum elemento concreto que corrobore a hipótese acusatória de que os réus, ao ter qualquer previsibilidade de um resultado dessa natureza, assumiriam um risco de tal. Essa decisão ela já tinha sido proferida anteriormente, né? E houve, o Ministério recorreu contra essa decisão e agora ela voltou a ser definida dessa forma, é isso? Exatamente. O Poder Judiciário de primeira instância já havia determinado que o processo deva ser remetido a um outro juízo para que seja proferido o julgamento, pois o Tribunal do Júri só é competente para aqueles crimes dolosos contra a vida. E não há qualquer elemento processual que corrobore essa tese acusatória, que é o posicionamento que a defesa vinha adotando desde o início do processo, de que não há dolo eventual nesse caso. E agora, com essa decisão da juíza, o que é que acontece? Agora o processo deverá ser encaminhado para a 2ª instância, para o Tribunal de Justiça apreciar, portanto, esse recurso interposto pela acusação. O processo ainda não transitou em julgado, a decisão é passível ainda de reforma em graus recursais. Entretanto, entendemos que a decisão da juíza de primeira instância está devidamente fundamentada nas provas processuais e não há qualquer possibilidade de reversão, independente do grau recursal. Muito obrigado por conversar com a gente. Tem alguma informação que gostaria de adicionar? Não, nós apenas estamos confiantes no Poder Judiciário, entendemos que, em que pese o clamor social, em que pese a pressão pública em cima das instituições, o Poder Judiciário se mostrou imparcial, como deve ser, e analisando criteriosamente as provas processuais, tomou essa decisão. E uma coisa é o que a defesa vem sustentando ao longo desse tempo, que é o homicídio culposo. E hoje não é mais a defesa, é o próprio judiciário que entende que o que aconteceu foi um homicídio culposo. Muito obrigado mais uma vez por conversarem com a gente, trazer informações a respeito desse caso. Então é isso, Arnaldo, a nossa equipe de produção, nossa reportagem, entrou em contato também com a defesa das vítimas do acidente, que nesse momento preferiu não se manifestar, alegando que o processo deve ser analisado novamente. Então, a partir desse momento, eles não vão se pronunciar e, posteriormente, quando houver essa nova análise, eles sim vão prestar esses esclarecimentos, esse posicionamento a respeito das vítimas do acidente. Arnaldo. Obrigado. Posicionamento perfeito. A nossa reportagem fez o jornalismo ético, o jornalismo respeitoso, né? Ouvimos a defesa do Louquinho. O que eu digo, nesse acidente dele morreram 2 mães de família. Houve um clamor social muito grande. As pessoas fizeram até passeatas, né? Segundo os 2 advogados que falaram aí, o crime não é doloso, é apenas culposo. Isso não quer dizer que esse processo acaba aí, só não vai a júri popular. Disse muito bem o advogado. Olha, a justiça, em primeiro momento, decidiu assim. Mas aí os advogados de defesa que não quiseram falar aqui no momento, devem estar analisando o processo de maneira mais cuidadosa. E a gente
faz o jornalismo. Eu sei que poderia até, nesse momento, se eu quisesse aqui, dizer, mas isso é um absurdo, Quer dizer, mas, gente, decisão judicial, ela é científica. Ela é baseada na caneta do juiz, do desembargador, quer dizer, daqueles que são da justiça. O que a gente vai fazer? É esperar, como disse o próprio advogado de defesa, o desenrolar desse processo. Não é só esse, são muitos outros processos que causam estranhezas na sociedade, que as pessoas não entendem, mas tem 2 pessoas mortas, como é? Isso não acabou, gente. Os próprios advogados de defesa da família ou das famílias que foram, né, vitimadas,